Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Ecocidade. No programa de hoje, a gente vai te levar para conhecer a primeira e única reserva particular do patrimônio natural da nossa cidade. Ela sozinha é responsável por 0,5% do oxigênio respirado aqui. Vem comigo conhecer a Reserva Ambiental Curucutô. Para falar tudo sobre a Reserva Ambiental Curucutô, eu converso com Jaime Vitaroso, que há mais de 50 anos tem uma relação muito especial com este lugar. Não é verdade, Jaime? Muito prazer. Obrigada por participar do Ecocidade. Olha, o prazer imenso é meu. Afinal das contas, eu estou perdido aqui dentro da cidade de São Paulo, na Zona Sul. E se existe alguma coisa construída nessa zona, você pode aceitar como verdade que foi da minha parte que foi feito. Quando eu cheguei aqui não existia absolutamente nada, era tudo devastado e felizmente, com a graça de Deus, nós conseguimos com um esforço muito grande plantar as árvores que temos aqui e criarmos um novo ecossistema. E quando foi isso? Quando foi que o senhor chegou aqui? Quando foi que o senhor viu essa reserva pela primeira vez? Na verdade não era nem uma reserva ainda, né? Não, era um terreno totalmente devastado e eu cheguei aqui por volta de 1967, 68, não fiz nada, porque a minha intenção era outra, aqui não era fazer reserva ambiental, era fazer um loteamento. E em virtude de dois fatos importantes que ocorreram, no meu íntimo, por dois, e enuncio, o meu trabalho na África, eu vi o que quer dizer, o que significa a desertificação, e também a minha família emigrou da Itália e veio para o Brasil em razão de problemas ambientais. Jaime, me conta um pouco como era o cenário quando você chegou até aqui. Eu vou te dar só um exemplo. O famoso representante da colônia japonesa colocaram na biografia dele que um dos pontos cardeais, essenciais da sua vinda aqui nos anos 20 do século passado, foi que ele comprou uma área aqui de 100 alqueires representam quase 300 e tantos mil metros quadrados, derrubou tudo e fez carvão, ponto. Para que esse carvão? Para alimentar as padarias, os fornos das indústrias e coisas semelhantes. Então esse foi um ponto, a Legião d'Honneur que ele ganhou, derrubando 100 quilômetros de Mata Atlântica. Jaime, como foi esse processo de transformação de um terreno que ia ser loteado em uma reserva de preservação ambiental? Foi um duro processo meu, porque eu tive que optar. Nesse ponto eu consegui, graças à colaboração estreita da minha falecida esposa, em aceitar essa modificação, em aceitar trabalhar nisso aqui e investir dinheiro da família. E volto a dizer, pelos dois motivos principais. O que eu vi na África, a devastação ambiental e os efeitos da desertificação, e também da minha origem, da minha família, que nós emigramos para o Brasil, em razão de que a incidência da malária era tão forte que obrigava as pessoas a emigrar e sair daquela região. A Reserva Curucutô Parques Ambientais é formada por 4 diferentes áreas, que somadas totalizam 75 hectares. 90% desse território está localizado no bairro de Parelheiros e os outros 10% no município de São Bernardo do Campo. Mais de 500 mil de plantas ocupam esse imenso tapete verde paulistano. Jaime, no total, quantas árvores, espécies você plantou aqui na reserva? Desde que eu comecei a primeira vez a plantar, as primeiras mudas foram compradas numa empresa de Piracicaba. Então eu comprava muda já. Isso foi em 1978, 79. Até hoje, há 6 anos eu não planto, eu apenas mantenho. Por quê? Por uma razão muito simples, porque é preciso manter
primeiro para eu criar todo um ecossistema favorável, de sorte que desenvolva. Eu plantei em torno de 900.000 mudas que eu fiz e comprei, grande parte. Algumas foram plantadas equivocadamente, então na verdade hoje existe, você está aqui perto de lugares que nós temos árvores plantadas com 40 metros de altura, 30, 40 metros de altura, que já tem 20, 30 anos, plantei no total. Hoje tem mais ou menos 650.000 árvores. E algum critério para escolher cada Nenhum um? critério, por uma razão muito simples. Primeiro, porque naquela época que comecei, ou eu aceitava aquilo que tinha e comprava, ou não plantava nada. Entre aceitar aquilo que tinha e não plantar nada, eu preferia plantar. Segundo, procurava, dentro do possível, fazer árvores que fossem da espécie da Mata Atlântica. Terceiro, cometi vários pecados mortais plantando pinheiros aqui. Na verdade, não deveria ter plantado pinheiros, mas plantei. Se um dia for possível, esses pinheiros serão removidos. Mas para que isso ocorra, é necessário que se faça um processo no IBAMA. Esse processo no IBAMA, talvez os meus bisnetos possam aproveitá-lo. E por quê? O que é que acontece com os pinheiros? Pinheiros? O pinheiro estraga. O pinheiro não está no habitat deles. Aqui o pinheiro tem outro habitat. O único pinheiro que tem habitat aqui é aquele pinheiro do Paraná, que eu ganhei uma quantidade dele suficiente e plantei tudo junto, só. O resto não tem habitat. Debaixo de um exemplar de guapuruvu, árvore cujo tronco era utilizado pelos índios para fazer canoas, Jaime fala de uma outra espécie que está entre os mais de 40 tipos de plantas encontrados na reserva Curucutu. Tenho aqui ao lado mais um recanto de angicos. Aqui os angicos têm três tipos, branco, vermelho e preto. Aqui nós temos nesse talhão de árvores, temos os angicos plantados mais ou menos há uns 25 anos atrás. Com uma particularidade, eles foram plantados por mim e por um chinês que era meu amigo, falecido, grande professor de Tai Chi Chuan e de Qigong. Então nós plantamos isso com muito carinho e muito amor há uns 30 anos atrás. E tem mais uma coisa, essa árvore, angico, à medida que ela fica mais velha, ela vai criando uma casca, e essa casca é muito utilizada na farmacopeia. Farmacopeia se fazem xaropes, que são excelentes, naturais, para tosse. E não tem produtos químicos. Maravilha. Durante o passeio, Jaime fala da biodiversidade do local. São muitas espécies. Nós temos jacarandá, nós temos angico, nós temos pau-ferro, pau-marfim, aproximadamente 50 tipos de árvores diferentes pertencentes à Mata Atlântica. Afora aquilo que eu lhe falei, que é o meu pecado mortal, que foi plantar os pinheiros numa época em que eu não conseguia mudas e nem sementes. Então, o que tinha, eu plantei. E como é que a fauna dialoga com essa diversidade? A pergunta é muito boa. A partir do instante que sabe que o animal é extremamente inteligente e ele sabe quando ele é bem recebido. Aqui ele é bem recebido porque ninguém vai molestá-lo, ninguém vai deixar que ele leve a vida dele, a vida que ele quer, a vida natural dele, a vida de reprodução dele. Então, hoje nós temos aqui os animais que vêm. Por exemplo, capivara, tatu e até uma oncinha pequena que não sai durante o dia e à noite ela sai para fazer a sua caça. A gente está aqui passeando e o canto dos pássaros é uma coisa maravilhosa, assim.
O senhor tem mais ou menos uma noção de quantas espécies de pássaro existem aqui? Bom, já foram catalogadas por especialistas cerca de 45 a 48. Então a reserva também é utilizada por pesquisadores. Deveria ter sido desde o início, mas agora, assim, esporadicamente, ela está aberta a todos os pesquisadores possíveis que queiram. Inclusive tem lugar para dormir, verificar à vontade. Está aberta para eles. Para eles está aberta, sempre aberta. Além da rica flora e fauna, a Reserva Curucutu Parques Ambientais também possui uma represa, 2 nascentes e 5 lagoas. Esta, por exemplo, com a ajudinha do Jaime, virou uma cascata artificial. Daqui, desta lagoa, ela vai direto para outra, passando por uma cachoeira artificial, que dá para tomar banho, tranquilo, gostoso, sobretudo num dia de calor como hoje. E essa cachoeira é obra do senhor? Tudo feito por a gente. Está vendo que não é nada natural. Depois esse lago forma um outro lago, esse lago vai desembocar no rio e esse rio vai desembocar na represa. Vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí, o Ecocidade volta já. Estamos de volta com o Ecocidade, hoje na Reserva Ambiental Curucutu, com o idealizador e criador do parque, Jaime Vitaroso. Em 1995, o IBAMA reconheceu 10,89 hectares da Reserva Curucutu Parques Ambientais como reserva particular do patrimônio natural, sendo a primeira a receber esse título em uma capital brasileira. Jaime, o que significa Reserva Particular do Patrimônio Natural? Isso é uma ficção jurídica, também conhecida pela sigla RPPN, que o Estado criou para incentivar os particulares a doarem propriedades. E é uma doação perpétua para o Estado, de sorte que eles mantenham e consigam cumprir uma parte daquilo que o Estado não faz, ou seja, manter o equilíbrio da natureza. E o que significa esse título aqui para a reserva, para o senhor em especial? Para mim tem um significado. Eu fui uma das primeiras a serem aprovadas no país e já tem simplesmente, vai fazer 20 anos. Significa o seguinte: eu coloquei dentro da área, separei uma área como se fosse essa área que foi feita, e de sorte que, havendo algum problema, como havia na época de invasões, etc., eu teria o apoio do Estado através da Polícia Federal, porque se trata de uma RPPN federal, e também dos órgãos federais para me ajudarem a manter a propriedade em si. Segundo o Instituto Chico Mendes, existem 647 reservas particulares do patrimônio natural no Brasil. Juntas, elas somam 480 mil hectares. A Bahia, com 103 áreas protegidas, é o estado com mais reservas protegidas. Já São Paulo ocupa o 6º lugar no ranking com 43 unidades e o Acre, o último, possuindo uma única reserva. Apesar de contar com a proteção federal, toda a manutenção da reserva é responsabilidade do Jaime. E cuidar de uma área maior do que 100 campos de futebol não deve ser tarefa fácil nem barata. Eu tenho várias obrigações e nenhum direito. Então eu tenho que trabalhar, apesar da minha idade. Ganho uma aposentadoria maravilhosa de R$ 1.900 por mês. E eu gasto aqui 15. Eu tenho que trabalhar como advogado. E trabalho como advogado. De 24 horas por dia como escritor. Eu escrevi 18 livros sobre temas diversos, inclusive ambientais. Todos os empregados são registrados e recebem todos os direitos trabalhistas. Isso significa que além do salário, são mais 130% de despesa. Tem as despesas naturais da manutenção.
me falava agora mesmo que preciso repintar a casa, isso custa dinheiro. Fiquei muito tempo sem trator, agora tive a graça de ganhar um trator de um cliente meu que ficou condoído que aqui não tínhamos trator e precisava de um trator. Precisa reformar a cerca, precisa replantar uma zona atingida e assim por diante. São essas despesas. Seu Jaime, como é que está o processo de recuperação aqui da reserva? Ainda falta muito para terminar? O processo de recuperação está parado há 4 anos, no sentido de novos replantios, novas espécies, por uma razão muito simples, falta dinheiro. Então nós temos a obrigação de continuar mantendo bem, de uma forma bem adequada, de sorte que as árvores cresçam de uma forma uniformemente e atinjam o estágio necessário. Projetos sociais, culturais e de educação ambiental também fazem parte desse processo de revitalização do Parque Curucutu. Para promover essas ações, Jaime conta com a ajuda de muita gente. Ao meu lado, Daniela Oliveira, que é bióloga e consultora socioambiental aqui da Reserva Curucutu. Ela que vai nos falar um pouco sobre uma ONG que funciona aqui há 10 anos. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, Maria, com você? Tudo bem. Então me fala um pouquinho mais sobre esse projeto. Então, essa ONG foi criada há aproximadamente 10 anos, né? E o objetivo dessa criação foi auxiliar na gestão. Então, melhorar a parte administrativa para possibilitar a área acessar recursos e, como pessoa jurídica, ela teria muito mais possibilidades, né? Como pessoa física. Então, o seu Jaime, ele abriu essa CIP, né, essa ONG, e aí há 10 anos ele vem experimentando novas possibilidades aqui e atualmente ele me convidou para trabalhar junto aqui na região, então a gente pensou em alguns projetos para melhorar a conservação da área, que já é super boa, né? Então, quem quiser ver o site, essa área aqui ela é responsável por 0,5% do oxigênio respirado na cidade de São Paulo e é uma área que, se a gente observar a fauna e a flora, né, as plantas e os animais que estão aqui na região, a gente vê que eles são indicadores de que a região ela já está muito conservada. Então, ela já está no estágio avançado de conservação. E o objetivo, claro, é sempre melhorar. Então, para isso, a gente está pensando em alguns projetos. Mas os mais imediatos, a gente está pensando de uma maneira assim, bem integrada. São 4 projetos. Então, primeiramente, a gente queria eliminar algumas plantas exóticas que tem aqui na área, né? Porque em alguns diagnósticos, a gente já viu que essas plantas, elas invadem áreas que elas não deveriam. Então, a gente quer tirar elas. E aí, com esse recurso, enfim, vender a madeira e tudo mais, né? E com esse recurso, implantar um viveiro aqui de produção de mudas de plantas nativas e, ao mesmo tempo, em paralelo, já seguir para um SAF, que é um sistema agroflorestal do tipo sucessional. Então, ele começa com plantas que são plantas agrícolas e aí, ao mesmo tempo, você vai plantando as árvores e aí, com o tempo, as árvores tomam conta do espaço e aí você tem uma espécie de recuperação da área com a vegetação que é própria aqui da Mata Atlântica. E além desses 3 projetos, então, nós temos um 4º que vai acontecer em paralelo, que é a criação de abelhas sem ferrão, abelhas brasileiras, né? O objetivo desse projeto é melhorar a polinização na área, então cuidar para conservar esse tipo de abelha e, ao mesmo tempo, gerar renda para a população que está aqui ao redor e tudo mais que possa ajudar com esse projeto, também para, enfim, tentar ao máximo possível que a área mesmo se autossustenha financeiramente. Esse aqui é o Tassiano, ele trabalha aqui na reserva há quase 20 anos. E estava me contando que, pelo tempo, não lembra mais quantas árvores já plantou. É verdade, senhor Tassiano? É verdade, já plantamos bastante árvore aqui já. Inclusive, essa que está aqui atrás foi o senhor que plantou? Foi eu que plantei. Ajudei a plantar, né? Quando a gente chegou aqui, ela completamente
estampado, né? E hoje em dia você vê as árvores tudo crescidas, a gente sabendo que a gente, né, colaborou ali para, né? Então a gente fica muito contente, né? Muito feliz, né? Jaime, a gente percebe que aqui a reserva ela é muito importante para o senhor, que tem uma relação muito especial. O que de fato ela representa? Ela representa uma grande parte da minha vida, da vida da minha esposa, que abdicou de muitas coisas para que ela fosse feita, que nós, como família, colocamos até agora e continuamos colocando dinheiro para manutenção. Por isso, eu faço um apelo àqueles que entendem que é necessário ajudar quem honestamente, digo honestamente, aplica o dinheiro, pode vir aqui e ver o que fazemos e veja o que nos pode dar. Não precisa ser fortuna, não. Basta dar com o seu coração. Maravilha. O Ecocidade fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau.